Você já se sentiu sozinha, mesmo cercada de pessoas? Como se você não pertencesse a determinado lugar? Pode até ser que você não tenha dito isso para ninguém, porque você também tenta ignorar, porque acha que só você sente isso. Se você teve essa sensação alguma vez na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar, porque você não está sozinha nesse sentimento. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Esse sentimento de não pertencimento não acontece só de vez em quando, não. Ele pode estar na sua vida desde sempre, mas por uma falta de percepção ou até mesmo porque a gente muitas vezes quer ignorar, deixou passar batido. Ele pode ter acontecido na sua fase escolar, pode ter acontecido já em algum momento do seu trabalho, da sua relação com os amigos, namorado, família, até no momento seu, você com você, você pode ter sentido essa sensação de não pertence àquele determinado lugar em que você está. E isso muitas vezes acontece, a falta de percepção, porque a gente tenta o tempo inteiro se encaixar para agradar. E aí, quanto mais a gente força esse encaixe, mais esse vazio cresce dentro da gente. E aqui vai um ponto bem importante. Ter esse sentimento de não pertencimento não significa que tenha algo de errado com você. Pode ficar bem tranquila com relação a isso. Muitas vezes, o problema nem é você. O problema está no ambiente, nas regras e nas expectativas que te cercam. Reconhecer que você tem este sentimento é o primeiro passo para começar a mudar a relação que você tem com este sentimento. Eu mesma, inúmeras vezes, me senti assim. Eu tinha aquela sensação de que eu tenho que provar tudo para todo mundo o tempo inteiro, aquele ciclo cansativo que você faz, mas você própria está se sentindo insuficiente. E aí, no final, a grande cobrança era para mim. Por quê? Porque eu já havia internalizado que eu dava conta e que eu tinha que dar conta porque eu precisava provar que eu dava conta. E quando não dava, a bomba estourava em cima de mim mesmo, porque ninguém me cobrava, mas eu própria me cobrava, me incomodava, me irritava. Enfim, eu mesma me fazia essa cobrança. E aí eu parava para pensar e falava, cara, eu tô fazendo tudo para agradar o outro, mas eu não tô me sentindo legal, não me sinto conectada com essa pessoa, com essa situação. E vivi uma vida assim, achando que eu devia fazer essas coisas, mas tudo para agradar os outros, mas tudo porque eu tinha que seguir as regras da minha mãe, mas tudo porque as pessoas tinham a expectativa de que eu era a pessoa que daria certo, que dava conta. O projeto de vida de algumas pessoas era eu, mas eu mesma não tinha aqueles planos, aqueles projetos para mim. Talvez você se identifique com uma dessas situações, como, por exemplo, estar num grupo de amigos e ainda assim não se sentir incluído. Ou, por exemplo, trabalhar duro demais, dar o seu melhor e ainda assim sentir aquele olhar de reprovação. Muitas vezes nem tem, mas a gente acha que tem, tá? Tem esse detalhe também. Ou sentir que a sua opinião dentro de casa não tem nenhum valor. Isso muitas vezes gera frustração, ansiedade e até mesmo uma depressão, porque ela é silenciosa. É um acúmulo de coisinhas. É aquele, isso é bobagem, isso já foi, daqui a pouco isso passa, e quando você vê, ela já chegou. E a grande lição que eu quero compartilhar é que pertencimento não é algo que você encontra fora, é algo que você constrói dentro de si. E sabe quando que isso acontece? Quando você
respeita os seus limites, quando você aceita que nem todas as pessoas ou lugares são para você, e quando você vai em busca de conexões verdadeiras, com pessoas conscientes que te respeitam e te acolhem como você realmente é. Essa sensação de não pertencimento pode ser um alerta, um sinal de que você está tentando se encaixar em algo que não faz sentido para você. E perceber isso é autocuidado na prática. É o mesmo que você olhar para si e dizer: eu mereço um lugar onde eu possa ser eu, onde o meu valor não dependa da aprovação alheia. Vou compartilhar aqui 2 situações que eu vivi e que foi a partir dessas situações em que eu comecei a entender que eu precisava mudar as coisas, o ambiente. Eu estava com 3 colegas e conversando, rindo, quando daqui a pouco 2 delas começaram a cochichar. E aí você percebe o olhar, o cochicho, a risadinha. Não, em momento algum, deixou escapar que era sobre mim, mas aquilo ali me incomodou. Primeiro porque se eu estou num grupo de amigas, eu acho que cochichar é um pouco de falta de educação. E segundo, porque já haviam acontecido outras situações e que me deram base para desconfiar de que aquele cochicho era sobre mim. E o outro momento, talvez você também viva isso, com relação à minha família. Eu tinha uma irmã que era muito controladora, né? Gostava muito de dar ordens, e eu dentro de casa não podia dar opinião. Assim, as coisas já chegavam para mim quando já tinham acontecido. E aí, por algumas vezes, eu comentava com algumas pessoas sobre isso. E aí vinha aquela questão do endeusamento familiar. Para com isso, é sua irmã, não está fazendo para o seu mal, é mais velha do que você, ela sabe o que ela está falando. Para de criar problemas, você só está criando problemas para sua mãe. Enfim, foram essas 2 situações que me fizeram enxergar que eu precisava mudar tudo na minha vida. Mas eu não enxerguei isso lá, eu enxerguei há pouco, bem na terapia. Esse tipo de situação mostra que o sentimento de não pertencimento é real e legítimo, mas ele também mostra que a gente pode aprender, crescer e buscar lugares que a gente se sinta bem, que a gente se sinta pertencente, sabe? Até bem pouco tempo eu carregava a culpa por não ter ido ao enterro dessa minha irmã. E eu não fui ao enterro dela porque a gente não se falava, a gente não tinha afinidade e eu não vi sentido em ir ao enterro dela. Claro que a gente não deseja o mal de ninguém, mas eu fui fiel ao que eu sentia. Sustentei, mas eu carreguei a culpa, porque por conta desse endeusamento familiar, eu comecei a me sentir uma pessoa errada, de comportamento errado perante a minha família. Mas não, eu entendi que antes do meu vínculo sanguíneo com eles, eles são seres humanos, e seres humanos têm afinidades com uns e não tem com outros, e não tem nada de errado nisso. A gente precisa parar de colocar a família num pedestal. Tem famílias que merecem e tem famílias que não merecem. E a vida segue. E aqui vão algumas coisas que podem te ajudar com essa questão. Primeiro de tudo, é você começar a identificar
os lugares e as pessoas onde você se sente forçada a se encaixar. Segundo, perguntar para si mesmo: estou aqui ou estou fazendo isso porque me sinto bem ou porque é uma obrigação? E isso vale até para trabalho, tá? Porque não é porque você está num trabalho que você tem que ficar nele, morrer nele a vida inteira. Você pode usar ele como degrau para você chegar onde você deseja, tá? Isso inclui o trabalho. Terceiro, buscar pessoas e ambientes onde você se sinta acolhido de verdade. Não existe nada melhor do que isso. Você testa os lugares, todos os lugares que você vai. Quando você chegar em casa, você anota como você se sentiu naquele lugar com aquela pessoa. E o quarto momento, o quarto passo é não ignorar esse vazio que você sente. Se você sente que não está legal no ambiente, se você não se sente confortável fazendo determinada coisa, isso é um alerta. Essas pequenas atitudes não vão mudar tudo, mas elas são um dos passos iniciais que podem começar a trazer clareza para você começar a se observar, a começar a se reprogramar e entender por onde você pode começar para cortar esse hábito, cortar essa forçação de barra da sua vida. Eu hoje quero apenas que você reflita. Onde você pertence e onde você está apenas tentando sobreviver? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero conversar sobre isso. Entender que não estamos sozinhos nessa faz parte do processo. E se esse vídeo te trouxe algum esclarecimento ou se ressoou com você, curta, compartilha e se inscreva aqui nesse pequeno canal. Eu quero continuar trazendo esse tipo de conteúdo real, sem filtro, para gente que sente o que a gente sente no dia a dia, meu povo. Até o próximo vídeo.